com a sua vida, o coração de Deus se alegra e você se torna forte. Deus, ele é fiel, irmãos. Esse rei, ele quis profanar as coisas de Deus e ele se sentiu poderoso demais. A soberba tocou o seu coração e ele adentrou o templo, a casa de Deus, e quis fazer coisas que não era para ele fazer. Escute, nunca faça aquilo que não é para você fazer. Nunca queira roubar o lugar daquilo que Deus não tem para você. Nunca almeje o lugar dos outros. Espere o que Deus tem para você. O rei Uzias, ele adentrou a casa de Deus e ele quis queimar incenso perante o altar do Senhor, um sacrifício de tolo, porque somente queimavam incenso os sacerdotes do Senhor, pessoas separadas naquela época. Essa era uma lei, essa era uma ordenança do Senhor. Pessoas que eram separadas para isso. Hoje nós queimamos incenso de uma forma diferente, com as nossas orações, as nossas súplicas e a nossa adoração. O incenso, ele era queimado conforme de deixar para chegar com um cheiro suave às narinas do Senhor. Hoje a nossa adoração, quando nós adentramos a casa de Deus, com as nossas orações, com a nossa adoração, Deus começa a sentir o cheiro da nossa adoração, chega com um cheiro suave às suas narinas. O rei Uzias, ele quis queimar incenso ao Senhor, uma coisa que rei não podia naquela época. E os sacerdotes, adentrando, vendo aquela cena, advertiu e o repreendeu. E ele se sentiu, ele falou, bateu no seu peito, falou, não, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. E mesmo ali, os sacerdotes, advertindo ele, falando para ele não fazer aquilo, ele fez. E na mesma hora, diz a Bíblia, que estourou uma lepra no meio da sua testa. E ele foi expulso do templo, da casa de Deus, e foi separado, foi afastado do seu reinado, e nunca mais pôde conviver com as outras pessoas. E morreu assim, afastado do templo de Deus, afastado do reinado, afastado daquilo da onde Deus tinha o colocado. O que eu quero dizer para você, que toda vez que você quer fazer algo com as suas forças e você se sente poderoso bastante para resolver essa situação, Deus, ele te coloca de lado, para que você entenda que sem ele você é nada. Você é nada. Deus, ele é fiel, e eu bato na tecla em falar isso, porque eu vivo esse Deus, é um Deus vivo, a qual eu falo com ele constantemente, e ele responde, muitas das vezes não da forma que eu quero ouvir, mas da forma que eu preciso ouvir. Uzias, quando ele esqueceu quem ele era, quando ele deixou de buscar a Deus, tudo que ele tinha construído, ele viu se desmanchar e ser roubado por uma brecha na vida dele. Talvez essa lepra que nasceu na vida de Uzias, que naquela época era algo que para eles havia, como que eu posso dizer, uma importância muito grande, porque pessoas leprosas não eram separadas, não podiam conviver com as pessoas normais em meio à sociedade. Uma pessoa leprosa naquela época era um aidético hoje, porque as pessoas discriminam. Era um viciado, um drogado, onde as pessoas discriminam e querem estar longe. Era afastado da sociedade, recriminado, não podia fazer muitas coisas. Talvez você está leproso na sua testa porque você nunca buscou a Deus.
Talvez a sua lepra se chama drogas. Talvez a sua lepra se chama depressão. Talvez a sua lepra, sei lá, se chama a sua conta, a sua área financeira que não vai para frente. Talvez a sua lepra que você tem na sua vida seja, como que eu posso dizer, algo que te coloca para baixo, espírito de comerização, você se sente menor que os outros e você nunca buscou a Deus, nunca perguntou para Deus que vida que Deus tem para você. Escute uma coisa, se você se dar a buscar esse Deus, Deus ele é fiel em reconstruir a tua vida e colocar um exército muito grande em volta da sua vida para te defender das artimanhas do inimigo. Se tu creres, essa escolha é tua, não é minha, é tua. Deus ele sempre vai apresentar o caminho de vida e o caminho de morte. Jesus sempre apresentou os dois lados da moeda, a árvore boa, a árvore má, mas quem escolhe isso é você. Se você se dar a escolher em buscar a Deus, a sua vida pode ser mudada através da tua fé. Você pode ser curado dessa lepra. Não queira morrer assim. Uzias morreu com aquela lepra porque ele não se arrependeu. A soberba, a ignorância foi maior do que ele, do que a fé dele. Não deixe a sua ignorância, a sua burrice, por não conhecer a Deus, ser maior do que a tua fé. Fé, você deposita em algo que você não vê. Você pode não estar vendo o teu milagre, mas você tem que crer. Tem que crer, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Creia, irmãos. Creia em nome de Jesus. Amém.